O tema de hoje vai ser, que foi pedido também, desafios para o desenvolvimento econômico no Brasil contemporâneo, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, gente, qual é o esquema, antes de eu só falar uma coisinha, tá? Porque tem gente nova, nem todo mundo está me acompanhando. Lembrando o seguinte, quando vocês pegam o tema do Enem, quando vocês pegam a redação, primeira coisa que vocês têm que fazer é analisar o título e em seguida os textos motivadores, tá? É os textos que vão te dar segurança para tu saber qual é o tema. E o tema é sempre um problema, tá? O tema do Enem, ele é sempre um problema que você tem que resolver. Então, enquanto você não tiver certeza de que viu um problema, o problema que você vai ter que resolver, você ainda não pegou qual é o tema. Não confiem no título apenas, porque o título às vezes é enganador. Vocês têm que ler os textos motivadores para descobrir que problema é esse, tá? Muito bem, uma vez tendo lido o título, lendo os textos motivadores, vocês têm que definir 4 elementos essenciais. Que elementos são esses? O primeiro é o mais importante, é o problema, que é o tema da redação. Em seguida, vocês têm que definir qual é o bem. O que é o bem? O bem é aquela coisa material ou imaterial que o problema ataca, certo? Então, tema, violência contra a mulher, esse é o problema, violência contra a mulher. Qual é o bem? O bem é a mulher, é a saúde da mulher, ou é a igualdade entre homens e mulheres, ou seja, que a mulher não fique sofrendo uma violência que o homem não sofre, ou seja, não fique em desvantagem. Tudo isso é o bem. Você pode usar várias expressões diferentes para se referir ao bem, não tem uma resposta única. O importante é que você saiba meio que definir tudo aquilo que o problema está atacando, beleza? Esse é o bem. Em seguida, você tem que definir as causas do problema, tá? Porque é isso que você vai tratar no desenvolvimento da tua redação. Se a tua redação tiver 4 parágrafos, o primeiro vai falar basicamente do problema, o último vai falar da solução e os parágrafos do meio, os parágrafos de desenvolvimento, vão tratar das causas. Então esse é o terceiro elemento que você precisa ter. E o quarto elemento, evidentemente, é a solução, a proposta de intervenção que você tem que fazer, tá? Muito bem. O problema, ele é sempre definido pelo título ou pelos textos motivadores. Os textos motivadores também trazem causas e soluções para vocês. E vocês podem sempre usar essas coisas, tá? Vocês não podem dar um desenvolvimento igual ao que o texto está dando, copiar, etc., mesmo com outras palavras. Mas pegar um elemento, uma sugestão de uma causa, por exemplo, que os textos motivadores mencionam, e você escrever sobre ela, dar o teu desenvolvimento nela, isso daí é para isso que os textos estão ali, tá? Mas no nosso exercício aqui, nós estamos fazendo sem texto, nós estamos imaginando tudo, né? A gente está buscando nós mesmos achar as causas, os elementos do problema. Então vamos lá, vamos passar aqui para um texto aqui, me digam se está dando para enxergar, certo? Me deem um ok aí, se está dando para vocês verem direitinho, eu posso ainda aumentar um pouquinho, espera aí, posso aumentar, não dá para aumentar muito não, mas vamos lá. Então vamos lá, vocês confirmam aí se está dando para ver. E eu vou começando aqui. O tema é desafios para o desenvolvimento econômico no Brasil contemporâneo. Então, como eu falei, nós temos que definir 4 elementos essenciais. Primeiro, o problema. É fácil, né? Problema aqui é a dificuldade de desenvolver o Brasil, né? Em suma, se o título é desafios, etc., é porque tem algo que é difícil de ser feito. O que é difícil de ser feito? É o problema aqui, ó, de resolver o problema. Dificuldade de desenvolver o Brasil. Beleza? O segundo elemento que a gente tem que ver, o bem. O bem. Qual é o bem que o problema está atacando? Se existe uma dificuldade de desenvolver o Brasil, é porque o país ainda está muito subdesenvolvido. Então, o bem é o quê? É um país desenvolvido, próspero. Ou você pode também pensar esse bem sob forma de desemprego baixo, uma população toda empregada, ou então você pode também pensar o bem, esse país desenvolvido, como o quê? Uma população com altos níveis de educação, ou você pode pensar também o quê? Um país com IDH alto, ou seja, né, um índice de desenvolvimento humano, né, que é aquele índice das Nações Unidas, se não me engano, que mede, né, assim, a quantidade de desenvolvimento de um país, né? Mede, são vários fatores que eles levam em consideração.
Então, isso tudo aqui, gente, olha só, você pode usar uma ou algumas dessas coisas para se referir ao bem, certo? O bem, gente, vai ser muito importante porque as duas primeiras frases da redação, as duas primeiras frases do parágrafo de introdução vão falar sobre o bem, tá? Então é importante vocês terem clareza disso. Em seguida, o terceiro elemento essencial, as causas, tá? E aqui eu pensei nesses dois grupos de causas. Eu sempre incentivo vocês a pensarem em dois grupos de causas, certo? Grupo 1 e grupo 2, tá? Então, qual é o grupo 1 e grupo 2 aqui? Problemas internos do Brasil versus problemas externos. Lembrem-se, eu sempre falo para vocês pensarem por dualidades, por duplos, ou seja, que nem quente, frio, alto e baixo, mas quando a gente vai tratar de um problema, de causas de um problema, quais podem ser esses duplos? Isso daqui que eu estou mostrando, problemas internos versus problemas externos, ou problemas locais versus problemas, causas locais versus causas nacionais, causas econômicas versus causas não econômicas, tá? Aqui, eu coloquei problema, mas vai ficar aqui meio confuso para você. Eu vou mudar aqui para vocês não confundirem com a causa, com o problema em geral, tá? Então eu vou mudar aqui. Então, causas internas, ou seja, se referem à constituição mesmo da economia e da sociedade brasileira, ou causas externas. Aí você tem que pensar que causas internas seriam essas, que causas externas seriam. Eu pensei aqui em dois tipos para cada um. Nas causas internas, eu pensei em a educação primária e secundária brasileira, ela é ainda deficiente, tá? E aí, como exemplo, ou seja, como argumento, nesse parágrafo, quando você for tratar dessas causas, lá no segundo parágrafo da redação, você pode mencionar o teste PISA, que é um teste internacional que o Brasil vai sempre mal. E uma segunda causa interna são os juros altos da economia brasileira, que desestimulam investimentos de longo prazo. Quer dizer, muita gente não investe mais, não abre uma empresa porque o juro é alto, o cara deixa o dinheiro lá no banco. E aí vocês podem mencionar como argumento também lá nesse mesmo segundo parágrafo, né, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, a série histórica, né, de juros da Selic, que ela vem decrescendo já há algum tempo, mas ainda continua alta, tá? Então isso tudo aqui, gente, as causas internas a gente vai falar no segundo parágrafo da redação, que é o primeiro de desenvolvimento. E no segundo parágrafo de desenvolvimento, ou seja, no terceiro parágrafo da redação, a gente vai tratar do segundo grupo de causas, certo? Olha como é que a redação fica bonitinha assim, entendeu? Divididinha. A redação tem 4 parágrafos. No primeiro parágrafo você vai falar do problema, no último parágrafo você vai falar da solução e nos parágrafos do meio, o segundo e o terceiro, você vai falar dos dois grupos de causa. O primeiro grupo num parágrafo, o segundo grupo no outro parágrafo. Certo? Com isso, aumenta a coesão e a coerência, que são competências 3 e 4, tá? Do Enem. Coerência e coesão. Então vamos lá, o segundo grupo de causas que a gente vai tratar no segundo parágrafo de desenvolvimento, são referentes ao cenário externo. Aí eu pensei em duas coisas. Primeiro, a redução do crescimento da economia mundial, né, que já há alguns anos está reduzindo, por causa principalmente da redução do crescimento da economia chinesa, faz com que ocorra o quê? Menos países querem comprar exportações brasileiras. Então o Brasil acaba vendendo menos minério, menos soja, menos todos os produtos brasileiros e com isso menos renda para o nosso país. E segunda causa externa aí que eu pensei, concorrência de muitos países em desenvolvimento ou países desenvolvidos já, mas que são muito pequenos, mas que têm um nível de educação muito alto e estão dando mais condições para os investidores irem para esses países. Então, por exemplo, Portugal e Irlanda estão virando países, estão virando hubs de empresas de mercado digital, não sei se vocês sabem. Índia e África do Sul, né, que são países em desenvolvimento como o Brasil, também estão ficando assim muito mais atrativos em certos aspectos para investir, para uma empresa ir para lá, se instalar lá, do que o Brasil. Então isso é um problema. Por fim, gente, o último elemento essencial, que é o que? A solução, a proposta de intervenção. O que eu pensei em fazer então?
estimular o aumento da educação brasileira, o aumento da educação do povo brasileiro e da competitividade nossa por meio de investimentos em educação digital e incentivo a startups, ou seja, tudo coisa que pode aumentar o nível, né, de, vamos dizer, de alfabetização digital do brasileiro e que também possa criar um clima para mais empresas, mais startups, empresas do mercado digital serem abertas, porque isso daí, gente, é um atrativo, chama desenvolvimento, tá entendendo? Isso é um tremendo estímulo até também ao desenvolvimento pessoal das pessoas, etc. Em suma, essa minha solução eu acho que promete mexer com várias das causas aí que a gente viu. Então, com isso, gente, a gente termina e abro para dúvidas de vocês. O espírito é o seguinte: com esses 4 elementos essenciais que eu acabei de mostrar, a gente monta agora com facilidade a redação. A redação são 15 frases, certo? Eu já tenho um vídeo nosso, tem 2 vídeos, aliás, 2 aulas no nosso canal do YouTube, em que eu demonstro como construir a redação com apenas 15 frases, e essas 15 frases são montadas com esses elementos que vocês acabaram de ver. Quer dizer, esses elementos são o tijolo da redação, vocês percebem? Quer dizer, vocês têm que primeiro ter claro para vocês quais são os elementos básicos, os tijolos, o Lego, as pecinhas de Lego, entendeu? Isso aqui são as pecinhas de Lego que vocês vão usar. Agora, a redação em si é muito simples, é um trabalho de montagem, e para o qual eu já dei a instrução para vocês, tá entendendo? Olhem lá no nosso canal do YouTube, tem um vídeo mostrando sobre como construir as 15 frases da redação. Então, com isso nós terminamos, espero que tenham gostado.